Olá, sejam bem-vindos ao Advise Play. Hoje eu converso com o Fernando Pérez, que é advogado, especialista na área de direito digital e crimes cibernéticos. E a gente vai trabalhar hoje aqui com uma coisa que tem sido essencial, né, para o trabalho da pessoa que trabalha com crimes cibernéticos, que às vezes precisa trabalhar com um processo que envolve esses tipos de crimes, que é o perito forense computacional. É isso, Exatamente. né? Fernando, eu queria que você comentasse um pouco do que é essa função e como essa pessoa pode auxiliar o advogado aí dentro de um processo, né, que ele está atendendo, um cliente, por exemplo. Quando a gente fala de crimes cibernéticos, questões que envolvem tecnologia, os nossos direitos e deveres na questão da internet, processos que discutem questões de tecnologia, é muito importante que o advogado ele tenha um auxílio técnico, auxílio de um conhecimento técnico para saber como que ele pode desenvolver para produzir as provas necessárias no processo. Então, o perito forense computacional, ele atua justamente no auxílio para a produção de provas na resposta a quesitos, ou seja, encontrar respostas para perguntas que vão ajudar no entendimento de fatos, até mesmo no entendimento da autoria de crimes, seja então para o advogado que está acusando, quanto tanto para aquele que está defendendo também determinadas causas. E quando a gente fala da perícia forense, da análise de questões de arquivos, de equipamentos, de pareceres de questões de tecnologia, não só na esfera criminal, mas podem ser sustentadas também na esfera civil. Como, por exemplo, nos direitos e deveres de um consumidor, se um site estava funcionando, num contrato, por exemplo, alguém contrata para desenvolver o software e o software não funciona. Então é possível fazer uma perícia no software para verificar se as alegações de uma ou de outra parte, por exemplo, são verdadeiras. Então, um perito, ele pode ser um perito criminal, por exemplo, da polícia, onde ele vai auxiliar na investigação dos crimes, mas existem também os peritos judiciais, aqueles que são nomeados pelo juiz. Mas não só o juiz ele tem essa capacidade, ele tem essa permissão de receber um auxílio técnico. As partes, né, em um processo, elas podem constituir um assistente técnico, que é o perito da parte, é o perito que vai auxiliar o advogado no desenvolvimento do processo. E onde que esse perito ele vai ajudar como assistente técnico? Vamos supor, então, por exemplo, uma ação onde se discute uma questão envolvendo tecnologia. Pode ser um equipamento ou até mesmo algo que tenha acontecido na internet, por exemplo. Então, o juiz ele vai ter algumas dúvidas e ele pode ou não nomear um perito dependendo do entendimento dele, do processo, da necessidade dele. Independente disso, as partes, então, elas podem escolher e nomear um assistente técnico. Para auxiliar ele justamente no desenvolvimento do processo, explicando para ele questões técnicas, produzindo laudos técnicos que poderão e deverão ser juntados no processo, e se houver uma perícia no processo, o assistente técnico da parte tem o direito de acompanhar a perícia, na maioria dos casos, quando é viável, quando é possível, acompanhar a perícia. Ele tem um conhecimento, então, para sugerir, ou seja, para orientar o advogado em quais quesitos que devem ser apresentados para a resposta do perito. Então, se o advogado, mesmo que ele não tenha, mesmo que ele tenha um pouco de conhecimento em tecnologia, assim dizendo, mesmo que ele tenha uma ciência que está fazendo, é muito interessante que ele tenha esse auxílio do assistente técnico, porque o assistente técnico vai orientar de forma pontual para que ele não se esqueça ou deixe, por exemplo, de produzir uma prova que seria importante para desafiar as próprias alegações ou até mesmo produzir uma prova que vai lhe ajudar na defesa no processo. E existe alguma formação, por exemplo, para ser um perito forense computacional, ou a pessoa ela é formada na área de TI, ela pode ser um advogado, por exemplo, que se especialize? Como que funciona? O perito forense computacional, ele precisa de uma formação mais profunda em questões de informática, em questões de computação. Não basta aquele conhecimento superficial, mesmo que exista uma prática um pouco mais profunda, um conhecimento superficial para poder prover, porque justamente a figura do perito é o expert, é aquele que vai receber, quando nomeado, por exemplo, o juiz, uma importância muito grande, ou seja, ele vai receber um peso muito grande de poder ser o conhecimento técnico de um juiz ou de um assistente entender técnico. daquele assunto. Ele precisa entender e realmente dominar aquele assunto de forma tal que não haja nenhuma dúvida sobre as suas respostas, sobre as suas ações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem experiência
no manuseio da montagem de computadores, não quer dizer necessariamente que tenha o conhecimento da perícia. E uma outra coisa, o perito forense computacional, ele acaba sendo exigido dele um conhecimento multidisciplinar em tecnologia. Porque quando se trata de perícia, a perícia muitas vezes é feita num computador e ela tem um sistema operacional. O sistema operacional tem várias versões e os entendimentos já mudam. Pode ser feita num celular, num tablet, os modos mudam. Se for feitas, por exemplo, pareceres, questões de internet, a forma como a internet funciona também ela é muito dinâmica. Então, ao mesmo tempo que não pode ser um conhecimento superficial, tem que ser um conhecimento multidisciplinar. É preferível que tenha uma formação, uma graduação, uma formação acadêmica em tecnologia, mas é mais importante do que somente essa graduação é que ele tenha um conhecimento profundo sobre aquele tema que está sendo questionado. Existem muitos profissionais que procuram depois adquirir esses conhecimentos numa pós-graduação e acabam se tornando competentes para produzir a perícia, para produzir esses entendimentos. Então, mais do que isso, essa capacidade de se aprofundar no tema por aquilo que ele é proposto. E é muito importante que os advogados procurem esse auxílio técnico no desenvolvimento para não perder a oportunidade de produzir uma prova que faria a diferença, né, nas suas alegações, na sua defesa. Você, como advogado que trabalha com essas áreas, você identifica que esse profissional ele é essencial para um processo, por exemplo, às vezes crucial para uma prova? Eu diria que quase, em determinados casos, quase que é obrigatório no sentido não formal, mas na necessidade do advogado procurar esse auxílio técnico. Ou seja, ele é muito importante, ele é necessário e ele vai ajudar o advogado em todas as partes. O perito, quando, por exemplo, é nomeado como assistente técnico, ele pode ser proposto, por exemplo, até mesmo que haja o depoimento dele numa audiência. Imagine só o juiz ouvir as considerações de um assistente técnico seu sobre determinadas questões. Então ele vai acompanhar para verificar se a perícia do perito nomeado pelo juiz está sendo feita de um modo correto, ele vai ajudar a produzir as perguntas. Quando vem as perguntas do perito, analisar se aquelas perguntas estão corretas e são necessários maiores esclarecimentos. Então, toda essa fase probatória, a participação do assistente técnico pro advogado é importantíssima. Já tive a oportunidade de poder auxiliar, de poder, né, tomar ciência de algumas ações onde o advogado ele não teve esse auxílio pontual e acabou deixando de produzir algumas perguntas, alguns quesitos para a resposta. E prejudicou. Que prejudicou de tal forma que as alegações dele não foram suportadas depois pela produção das provas, que foi escassa. Então, e esse profissional, você consegue encontrar ele com uma facilidade ou sim, como que tá? Ainda, quando se fala de peritos forenses, de profissionais com esse conhecimento suficiente para esse auxílio, ainda não existem muitos o suficiente para poder atender a demanda que isso pode gerar. Então, é uma área a ser explorada, uma área que tem que ser desenvolvida. Então, mas é importante que os advogados conheçam esses peritos, interajam com eles, saibam do seu currículo, do seu conhecimento, para então ter ele sempre ao lado. Ainda não é tão simples encontrá-lo, mas o esforço de conhecer e poder usufruir dos serviços de um perito forense computacional vai ser importantíssimo e, sem dúvida, vai valer a pena para o sucesso do advogado no processo. Então, é uma área de atuação que tem uma perspectiva de futuro aí para crescer também, aliado aí com o advogado, com a pessoa que trabalha com a própria justiça. Exato, sem dúvida. É uma área que tem que ser muito explorada, porque não basta só o conhecimento em informática. Ele tem que se especializar, e o perito ele tem que adquirir um conhecimento jurídico também, sobre como produzir uma prova corretamente, sobre as obrigações que ele assume. Então, ele tem que ir atrás de novos conhecimentos. Mas eu diria também, para o advogado, que ele não precisa esperar sempre algumas respostas, o perito também. Ele pode adquirir alguns conhecimentos técnicos se ele começar a lidar com muitas questões envolvendo tecnologia e se até mesmo ele procurar se especializar, né, em crimes cibernéticos, que o advogado procure entender também sobre esse assunto de tecnologia, que por mais que ele tenha o auxílio também do assistente técnico, nas suas alegações, de uma defesa, de uma acusação, ele pode desenvolver as questões formais, procurar legislações, jurisprudências que são mais próximas
daquilo que ele está precisando. Então, o conhecimento do advogado Tragam a pode questão ser da desenvolvido, internet. que tragam a questão da internet. Ou do computador, enfim, da Até, tecnologia. justamente, quando se fala de tecnologia, de uma forma mais ampla possível, seja dos equipamentos computacionais, computadores, internet. Então, é interessante também que o advogado adquira um conhecimento a mais, e mesmo que ele fale, essa não é a minha especialização, mas independente de qual seja a área dele, eu faço até um desafio para se pensar o quanto que a tecnologia influencia nessa área, e existem conhecimentos específicos sobre contratos eletrônicos, por exemplo, que são, quando se fala de contratos, né, várias áreas de direito acaba abordando. Então, o conhecimento em tecnologia acaba sendo importante para todos os advogados. Em questões mais específicas, ele pode buscar o auxílio, então, de um assistente técnico, assim como o juiz tem a oportunidade de buscar e nomear um perito judicial. Legal. Obrigada, Fernando. Obrigado. O Fernando vai estar com a gente aqui no Advise Play para trazer outros assuntos, então acompanha aí. Hoje a gente falou um pouquinho sobre perícia forense. Exatamente. Computacional. Obrigada, Fernando. Muito obrigado. A gente se vê no Advise Play.